Nosso auxílio está no nome do Senhor. Salmo 123. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, e de São José, o justo. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São Camilo, patrono dos doentes e dos profissionais da saúde, que nos ensina que a verdadeira caridade vai além do discurso. E São Camilo disse: mais coração nas mãos do que palavras nos lábios. O amor cristão não se limita a palavras belas, mas se realiza nas ações humildes, silenciosas e perseverantes. Na primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, capítulo 1, dos versículos 8 ao 14 e versículo 22. O livro do Êxodo inicia com uma mudança drástica no cenário do povo de Israel. Aquele que antes era o povo favorecido por causa de José, agora se torna escravizado por um novo faraó, que não conhecera José. Esta transição não é apenas um registro histórico, é uma chave teológica para compreendermos a pedagogia divina na formação de seu povo. E a figura de José representa a providência de Deus que age no tempo da escassez. O novo faraó representa o espírito do mundo que não reconhece a história da salvação e opta pela lógica do poder e do medo. Nesse sentido, na economia da salvação, o esquecimento de José simboliza a rejeição dos dons de Deus. Assim como o mundo rejeita Cristo, muitos rejeitam os valores do reino, mesmo após terem sido beneficiados por ele. E nos versículos 9 ao 10 nós temos: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. A fecundidade de Israel era um sinal da bênção divina, e para o faraó, no entanto, era uma ameaça. E aqui o texto revela um conflito entre o reino de Deus e o reino do mundo. Enquanto Deus multiplica, o mundo tenta controlar, dividir e oprimir. E nesse sentido, dos versículos 11 e 14, a estratégia do Egito é suprimir a liberdade e dignidade do povo. Israel, que for acolhido, torna-se agora estrangeiro e oprimido. E nesse sentido, nós temos uma dimensão espiritual. Deus permite a opressão para que o povo clame por libertação e descubra que sua pátria não é o Egito, mas a terra prometida. E Santo Agostinho comenta que o povo de Deus sofre neste mundo como numa escola onde aprende a esperar o bem eterno. Mas em nenhum momento aqui está dizendo que Deus quer o mal, ou que há uma intenção de que as coisas aconteçam na vida do ser humano para destruí-lo. Muito pelo contrário. Aquilo que acontece em nossas vidas pode revelar, sim, uma pedagogia divina do aprendizado e do crescimento espiritual. E no versículo 12 está assim: mas quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam. O plano do faraó é frustrado. O crescimento na dor revela a fidelidade de Deus, mesmo nas trevas. E nesse sentido, Tertuliano, lá no período patrístico, diz que quando a igreja é perseguida, ela se purifica e cresce. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então vejamos que os acontecimentos do mundo material, os acontecimentos das estruturas da vida vão nos apontar para uma dimensão espiritual. E é exatamente isso que no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 10, dos versículos 34 ao 40, e depois o capítulo 11, do versículo 11, do versículo 1, Jesus traz uma palavra que muitas vezes as pessoas gostam de levar de uma forma literal. Em que sentido? Vejamos o início do Evangelho. Jesus diz assim: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai,
a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. E aí, podemos pensar inicialmente, como conciliar essa afirmação com o título de Príncipe da Paz, que está em Isaías 9, versículo 6? Jesus aqui não está promovendo a violência, mas revelando o conflito inevitável que o Evangelho traz ao mundo, por causa da verdade, da fidelidade a Deus e do discipulado radical. A espada da divisão não quer dizer uma espada literal, mas é uma espada por fidelidade. Quando optamos por de fato na vida em Cristo, nós vamos ser separados da outra vida. E nesse sentido, quando nós trazemos essa dimensão de separação, de separados, traz até uma dimensão de santidade. Quando buscarmos viver exatamente na vida em Cristo, nós teremos uma vida diferente. Cristo não traz uma paz ilusória, como o mundo deseja, conforme está em João 14, versículo 27, mas uma paz que nasce da verdade. E onde a verdade reina, o erro é combatido. E novamente, a espada aqui é simbólica, representa a divisão moral e espiritual causada pela opção por Cristo diante de um mundo que o rejeita. E nós temos, nesse sentido, uma frase de São João Crisóstomo: Jesus não veio semear a discórdia, mas ao trazer a verdade, aqueles que a rejeitam se volta contra os que a acolhem. Ou seja, no mundo onde se a verdade ela deve ser valorizada, aqueles que não valorizam a verdade, isso vai causar uma separação, uma ruptura. E quando Jesus menciona nos versículos 35 ao 36, colocarei uns contra os outros, Jesus cita Miqueias, capítulo 7, versículo 6, para mostrar que o conflito atinge até os vínculos familiares, quando se trata da fidelidade a Deus. A fé pode ser causa de sofrimento doméstico, de rupturas afetivas, não por vontade do discípulo, mas por rejeição da verdade pelos outros. E muitos cristãos enfrentam solidão na própria casa por causa de sua conversão. A cruz não é apenas espiritual, é relacional. E novamente, aqui não está dizendo que o evangelho tem que ficar promovendo a discórdia entre as pessoas. E muitas vezes há pessoas que utilizam de um comportamento cismático, lunático, separando da família, achando que é o Senhor da verdade suprema. Não é isso a mensagem de Jesus. A mensagem traz no sentido de que a verdadeira opção por Cristo vai trazer uma consequência. E nesse sentido de consequência maior, aqui está no versículo 38. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Jesus apresenta a cruz antes mesmo de ser crucificado. A cruz não é um símbolo de sofrimento passivo, mas de escolha deliberada por Cristo. Deliberada é racionalizada. E nesse sentido, na dimensão, nós temos que a cruz é o sinal da redenção, mas também o caminho da configuração com Cristo. Segui-lo sem cruz é recusá-lo. E São Bento afirma que nada antepor ao amor de Cristo, abraçar a cruz de Cristo é sinal de amor. E a lógica do reino aqui é inversa à lógica do mundo, conforme está no versículo 39. Quem achar sua vida, perderá, e quem perder por mim, por minha causa, achará. Ou seja, o mundo diz, conquiste, preserve, seja você mesmo. Cristo diz, renuncie-se a si mesmo e me siga. A verdadeira identidade só é encontrada na obediência a Cristo, mesmo que ela exija morrer para os próprios planos e desejos e paixões, mas encontrar verdadeiramente a felicidade em Cristo. São Camilo, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.